Boa noite, irmãos, que a graça e a paz seja com todos, amém? Nós vamos mais uma vez estar junto com os irmãos, dando assim continuidade ao estudo do livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, quando Paulo continua com a preocupação em estar exortando os irmãos ali em Tessalônica com relação à prática da santidade. Então nós vamos estar juntos, lendo a palavra de Deus e compreendendo um pouco aqui desse ensino tão maravilhoso para nós. Nós vamos orar e logo após a oração nós vamos estar cantando o hino Estrela da Manhã. Vamos orar, convidando a você que está nos assistindo neste momento, compartilhando assim desse estudo, a curvar a sua fronte e estar assim fechando os seus olhos e levando a palavra em oração neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graça mais uma vez, ó Deus, pela oportunidade de estarmos na Tua presença nesta hora da noite, para assim, Pai amado, estarmos aprendendo das Tuas verdades, dos Teus ensinos. Que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite, através da Tua palavra, através das orações, através dos cânticos, que possamos assim ser fortalecidos pela mesma. Que o Senhor abra o nosso entendimento, os nossos corações, de forma que possamos, meu Deus, estar aguardando a Tua palavra e, acima de tudo, praticando a mesma no dia a dia. Toma conta das nossas vidas, nos abençoando, abençoando o Teu povo, abençoando cada um daqueles que tem assim, ó Deus, assistido e participado, ó Deus, e participando também desses ensinos e da Tua palavra. Toma conta assim do Teu povo, da Tua igreja. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, que o Senhor nos abençoe. Nós vamos então ouvir o hino Estrela da Manhã e logo após nós estaremos assim dando continuidade com o nosso estudo. Vamos entoar o cântico Estrela da Manhã. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é Tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é Tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo Teu imenso amor. Manifesta o Teu perdão e poder, e assim vamos Te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo Teu imenso amor. Manifesta o Teu perdão e poder, e assim vamos
Amém, irmãos? Então nós vamos convidá-los a abrirem a palavra de Deus lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, onde nós estaremos lendo todo este capítulo. É um capítulo pequeno, onde aqui ele é pequeno no seu teor, mas é muito grande no ensinamento, na exortação que o apóstolo Paulo traz aqui, não só aos Tessalonicenses, mas para nós também nos dias atuais. Quando aqui a palavra de Deus nos diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que devíeis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirado de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porque vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, como essas palavras. Amém? Que Deus abençoe a palavra lida aos nossos corações, o que nós podemos aprender nesta noite com esse texto, com esta palavra, quando o apóstolo Paulo traz aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, essas verdades. Ele vai exatamente falar de uma maneira ética, de uma maneira de viver, com relação à questão da moralidade, com relação à questão dessa moralidade pessoal e social, com relação a eles ali, aos Tessalonicenses. Era muito importante para Paulo fazer isso para com aqueles irmãos, porque Paulo tinha, além de uma grande preocupação, ele tinha também um grande amor por aqueles irmãos e por aquela igreja. Quando aqui o apóstolo realmente ele vai falar de 3 questões particulares e importantes para a igreja dos Tessalonicenses. Ele vai falar exatamente da questão da moralidade sexual, vai falar do amor fraternal
e também com relação a uma postura de trabalho ético, com relação à questão que eles tinham ali de estarem com relação de obterem o respeito, tá, de um mundo do qual estava sendo observado. Então Paulo ele está aqui exatamente, vai trazer para esses irmãos uma instrução com relação a essa questão da moralidade, com relação à questão do amor fraternal e com relação à questão do trabalho dos irmãos ali. Com relação à questão da moralidade, da moral sexual aqui, da moralidade, Paulo aqui está preocupado exatamente com a questão das tradições sexuais da cultura helenística daquela época, que fazia muito nítido um contraste exatamente com os padrões bíblicos. Então Paulo aqui ele está realmente preocupado com isso e ele vai exatamente trazer para aqueles irmãos esse esclarecimento, para que eles de maneira alguma pudessem fugir dos padrões dos quais ele tinha ensinado. E é tanto que ele começa exatamente dizendo: irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebeste, quanto à maneira porque devias viver e agradar a Deus, cada vez mais de forma efetiva, como eles estavam fazendo, de forma que eles pudessem continuar progredindo cada vez mais, certo? Porque aqueles irmãos, eles estavam exatamente inteirados de quantas instruções o apóstolo tinha dado a eles, certo? Com relação à questão do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo ele está aqui exatamente exortando os irmãos com relação a isso. É tanto que ele vai elogiar esses irmãos, os tessalonicenses, com relação ao progresso deles a aprenderem como agradar a Deus, certo? E vai ali desafiando eles para que eles continuassem progredindo cada vez mais com relação ao crescimento espiritual, com relação a agradar ao Senhor. Então Paulo aqui, o apóstolo, ele tinha esse reconhecimento constante da necessidade dos irmãos ali com relação ao crescimento e de seguir adiante, avançando cada vez mais para esse conhecimento do Senhor Jesus Cristo, de forma que eles pudessem ter uma vida realmente que agradasse o Senhor. Então o apóstolo aqui ele vai cada vez mais enfatizando aqui aos irmãos tessalonicenses com relação à autoridade do ensino que vinha da parte dele mesmo para aqueles irmãos. Então Paulo, ele, nessa preocupação, ele vai exatamente trazer para aqueles irmãos eles não se descuidarem, de forma que eles não se abstenhar, de forma que eles pudessem se abster das questões das prostituições, certo? E de outras coisas que ele estava preocupado com relação à igreja. Então, quando a gente chega aqui exatamente no versículo 3, Paulo vai dizer: olha, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Então Paulo aqui ele vai advertindo, vai exortando os irmãos para que eles tivessem cuidado, para que eles pudessem se abster de uma série de coisas, além da prostituição, mas outras coisas. Então, de forma que eles pudessem entender também que eles não pudessem, de forma nenhuma, estarem causando nenhum tipo de contenda contra os irmãos, de forma que eles pudessem viver em paz e praticando o amor e vivendo conforme as instruções da palavra de Deus, das quais eles já tinham recebido. Então Paulo ele vai exatamente falar para esses irmãos, para os tessalonicenses, ele vai dizer: olha, irmãos, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então Paulo ele traz esse esclarecimento aos irmãos ali, dizendo para eles qual foi o principal fundamento de Deus tê-los escolhido e tê-los chamado para a santificação
exatamente esse era o grande propósito do chamamento do Senhor àqueles irmãos. Então, Paulo aqui ele vai tendo essa preocupação de esclarecer para aqueles irmãos, para que eles ficassem atentos quando eles justamente que Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação, dessarte que rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus. Quando ele vai falar para aqueles irmãos, quando eles deixassem de rejeitar a palavra de Deus, o ensinamento, certo? Eles não estavam rejeitando o homem, mas estariam rejeitando ao Senhor. Então, é importante que eles estivessem atentos com relação a isso. É importante que nós também, nos nossos dias, estejamos atentos a esses ensinos, daquilo que o Senhor tem nos ensinado, de forma que a gente não abra a guarda para outras instruções, para outras coisas que não agrade ao Senhor. E Paulo vai exatamente continuar a partir do versículo 9 com relação à questão do amor, quando nós falamos das 3 coisas aqui que Paulo vai tratar aqui com os irmãos. Nós falamos exatamente com a questão da moral ética de viver, com relação à moralidade sexual, com relação exatamente ao amor fraternal. Então, quando Paulo vai tratar da exortação à prática do amor fraternal, aí lá no versículo 9, ele vai dizer exatamente que no tocante ao amor fraternal, não haveria necessidade de que ele fosse escrever novamente a eles. Ele diz, olha, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruído, que deveis amar-vos uns aos outros. Então, Paulo já tinha falado para eles, já tinha ensinado a eles com relação ao amor, com relação a esta prática. Então, não haveria necessidade de ele estar escrevendo novamente com relação a esse tema, mas ele vai exatamente instruir a eles, com relação a isso. Ele vai dizer, olha, e na verdade estáis praticando isso, mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vós ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Então o apóstolo ele vai exatamente trazer para os irmãos esse esclarecimento para eles com relação a esta questão de amar uns aos outros, de trabalharem com as suas próprias mãos, de estarem não necessitando de nada. Então, o ensino moral aqui do apóstolo Paulo com relação a isso é de ampliar esse conhecimento àqueles irmãos para que eles não viessem a precisar de nada. O apóstolo estava exatamente preocupado aqui com o trabalho ético dos Tessalonicenses e com relação à reputação deles diante da comunidade cristã. Então essa era uma das grandes preocupações de Paulo com relação aos irmãos ali, de forma que todo o tempo ele está aplicando a esses irmãos esse conhecimento para que eles jamais pudessem fugir disso, jamais pudessem viver fora do contexto da palavra de Deus. Exatamente isso. No versículo 11, Paulo vai dar essa enfatização e vai dizer, aí diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Então, essa questão do apóstolo Paulo aqui, exatamente preocupado para que eles pudessem trabalhar de forma que eles pudessem ser abastados, e obter a honra cívica e o reconhecimento mediante a demonstração exterior da generosidade deles para com outros e do próprio Deus para com eles. Paulo ele vai exatamente tratar disso com eles para que eles pudessem continuarem a progredir como eles estavam. Então, o apóstolo ele traz isso para os irmãos e a partir do versículo 13, que o apóstolo Paulo ele vai dar uma pequena instrução aqui aos irmãos com relação à situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor, quando ele vai instruir para aqueles irmãos, ele vai dizer, olha,
Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E aí ele vai continuar dizendo, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, é o que Paulo está dizendo aqui, tá certo? De modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, essa é uma parte que dá um esclarecimento muito claro com relação aos que dormem, aos mortos. Então, Paulo traz aqui essa questão do dormem, que é uma metáfora que ele usa, né, com relação aos que morreram, né, que foram exatamente tragados pela morte. Então, ele vai exatamente dar esse esclarecimento para que os irmãos não ficassem preocupados se eles crescem realmente que Jesus morreu e ressuscitou, assim também seriam os que dormem, os que foram mortos, né, que serão ressuscitados juntamente com o Senhor, certo? E depois aqueles que estiverem vivos até a vinda do Senhor, esses subirão, né, numa segunda etapa junto com o Senhor, que é o que Paulo está aqui instruindo. Ele vai dizer, depois nós, os vivos, né, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Então, Paulo ele traz esse esclarecimento, né, de forma bem clara, com relação ao dia do Senhor, com relação a essa questão da morte e com relação à questão da ressurreição, né, daqueles que irão subir com o Senhor, primeiro os mortos e depois os vivos. Então, Paulo ele traz esse esclarecimento aos Tessalonicenses, de forma que eles pudessem ter mais clareza diante da palavra de Deus, para que eles pudessem, assim, ter um esclarecimento melhor com tudo aquilo que ele vai trazer com relação à prática da santidade, com relação à prática fraternal do amor e com relação à questão dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. São 3 tópicos nesse capítulo que traz para nós um grande esclarecimento para que a gente possa, assim, ter entendido essa preocupação do apóstolo Paulo com relação a esta igreja em Tessalônica, aos Tessalonicenses. Paulo tem essa igreja com muito carinho no seu coração e realmente foi uma igreja que o ajudou muito, uma igreja que esteve acompanhando, uma igreja que quando ele estava preso, ele não pôde estar lá, mas ele enviou Timóteo para estar com eles, para levar notícia e trazer notícia. Então Paulo sempre esteve preocupado com a igreja em Tessalônica, com os Tessalonicenses, porque realmente é uma igreja que abraçou a causa, que esteve com ele, que ajudou ele, e ele teve assim, esse carinho todo o tempo de estar exortando e ensinando aqueles irmãos ali em Tessalônica. Então, o capítulo 4 ele traz para nós esse esclarecimento do apóstolo com relação à questão da santidade, né, de viver na questão moral, de viver na questão exatamente ética, de forma que não viesse de forma nenhuma envergonhar a comunidade cristã. Então, essa é a nossa aplicação desta noite com relação a este capítulo. É um capítulo pequeno, não é muito extenso, e é um capítulo bem resumido, bem claro, muito fácil. Não tem nada aqui, né, de mirabolante que não seja claro ao nosso entendimento, aquilo que Paulo está trazendo com relação ao conhecimento da palavra àqueles irmãos. Então, ele vai exatamente tratar disso com aquela igreja. Amém? Que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer. Na próxima quarta-feira nós vamos estar lendo o capítulo 5, concluindo assim o livro de 1 Tessalonicenses, aí depois dando continuidade
na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos ouvir mais um cântico e logo após nós vamos estar encerrando com a oração. Doce Nome, nós vamos estar ouvindo agora com os irmãos. Vamos entoar o cântico Doce Nome. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém? Deus abençoe a todos. Nós agradecemos mais uma vez, primeiramente, a Deus por nos dar esta oportunidade de estarmos novamente com os irmãos, estudando a palavra do Senhor. E agradecer a todos que têm nos acompanhado, têm nos assistido, têm estado assim, estudando a palavra de Deus, aqueles que não estão podendo ir à igreja, mas continuam assim, tendo esta oportunidade de estar aprendendo um pouco mais desses ensinamentos que são tão grandiosos para a nossa vida espiritual. Amém? Vamos orar então, encerrando assim nesta noite, mais um estudo da palavra de Deus, baseado no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Nós agradecemos ao Senhor por tudo isso.
Deus amado, Deus eterno, nós te louvamos grato mais uma vez pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos estudando a Tua Palavra, quando a mesma tem, Senhor Deus, instruções grandiosas e valiosas para nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Que o Senhor continue abençoando a Tua igreja, abençoando o Teu povo, e que possamos cada dia estarmos crescendo em graça e em conhecimento do Senhor Jesus em nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, por esta oportunidade. Que o Senhor nos dê, ó Deus, uma noite de paz, uma noite de bênção. Que o Senhor esteja conosco, ó Deus, nos fortalecendo acima de toda a nossa fé. Nos abençoa, nos livra de todo mal, de todo perigo. Nos perdoa, ó Deus, os nossos pecados, as nossas faltas. E nos ajuda, ó Deus, cada dia mais estar andando com o Senhor. É o que nós te pedimos e por fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre.